Graça e paz a todos. Este é mais um vídeo do canal explicando a Bíblia sem rodeios e sem enrolação. Hoje estaremos comentando alguns versículos do capítulo 13 de 1 Coríntios e estaremos contando uma breve e bonita ilustração para aplicar a mensagem do texto. Vamos à nossa vinheta e depois o comentário desta bonita passagem das Escrituras Sagradas. Peço a você os seus likes e também a sua inscrição, que fica na letra vermelha debaixo do vídeo. Vamos à nossa vinheta, são 11 segundos. Curta, comente, inscreva-se, ative o sininho. Capítulo 13, versículo 1. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem ter amor, seria como o bronze que ressoa e o símbolo que retine. Paulo ele fala aqui sobre o sino que fazia barulho nas torres das igrejas. Era um metal frio, sem interagir algum com pessoas, com seres humanos, apesar da sua grandeza, apesar do seu tamanho, apesar do seu barulho. E Paulo diz que aqueles que agem como um sino, sem amor, ele só faz barulho e só provoca boa impressão. Vamos ao versículo de número 3, que diz assim: se repartisse todos os meus bens para dar de comer ao pobre ou aos pobres, e se entregasse meu corpo para ser queimado, mas sem ter amor, de nada me serviria. Nesse versículo 5, Paulo ele expõe a morte mais indesejada por nós humanos, que é a morte por queimadura. E os cristãos da época conheciam bem esse tipo de morte, considerando que muitos eram mortos nas fogueiras, muitos eram mortos através do fogo. Então, Paulo diz que, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser aniquilado, para ser queimado, para ser entregue à morte mais indesejada por nós humanos, se eu não tivesse amor, ou se eu não adquirisse no meu coração o amor no relacionamento, nada me adiantaria. E lá no versículo de número 12, diz assim: pois agora vemos por mediante espelho obscuramente, mas então veremos face a face. Os espelhos de antigamente não eram os espelhos que nós conhecemos hoje, onde nós percebemos, observamos, vemos 100% a nossa imagem. Os espelhos antigamente eram de metal polido, onde não havia uma imagem clara da nossa face. Então Paulo diz aqui que hoje, ou na época do seu espelho com o metal polido, ele via ele próprio de uma forma muito pela metade, não clara, não nítida, mas que um dia veria Deus face a face, claramente, nitidamente, ou seja, assim como eu me enxergo, assim como eu sou conhecido. Então, essas são as mensagens em relação àquilo que Paulo fala sobre era necessário ter amor, não adiantava fazer barulhos, tinha que ter amor, não adiantava fazer bondade, generosidade, e teria que ter esse sentimento nobre. Então ele fala a respeito dos dons espirituais
explicando aos crentes daquela cidade de Coríntios que poderia desenvolver todos os dons, mas se não tivesse o dom mais importante, que era o amor, nada adiantaria. E conta-nos uma ilustração que uma grande águia em uma região montanhosa sequestrou um bebê e o levou aos altos das montanhas. E voluntários se apresentaram para poder resgatar aquela criança. Vieram marinheiros experimentados, bombeiros experimentados, militares experimentados, alpinistas, e nenhum deles conseguiram resgatar aquela criança do ninho da águia, que estava muito, muito alto. Apresentou-se uma senhora e ela vagarosamente, horas, dias, subiu a montanha e trouxe o seu bebê de volta. Perguntada quem era ela, ela respondeu: eu sou a mãe desta criança. Ora, algo ligava aquela pequena mãe àquele bebê, era o amor. O amor de Deus é ligado a você. Você precisa ligar-se ao amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não mereça, mas tenha a vida eterna. Desenvolva o amor, alimente o amor dentro de você, e que você possa ser grandemente neste dia abençoado. Meu irmão, minha irmã, desenvolva o seu amor na sua igreja, no seu dia a dia, nas suas comunidades, grupos de relacionamento. Isso vai fazer você um cristão mais respeitado, mais bem visto, e que Deus também grandemente te abençoe neste dia. Eu sou o pastor Valmir Patriota, você já me conhece, e este foi mais um vídeo do canal explicando a Bíblia sem rodeios e sem enrolação. Até o próximo trabalho.